Dom Henrique, o Catecismo da Igreja diz lá no parágrafo 890 que Cristo concedeu à Igreja, né, participar da sua infalibilidade. Está escrito isso lá no Catecismo da Igreja. Então, quando é que a Igreja não erra? E quando é que ela pode errar? A Igreja não erra quando ela anuncia, veja, a essência da fé apostólica, da fé católica e apostólica. Então a Igreja não pode errar, porque o Espírito de Cristo a sustenta. A Igreja é templo do Espírito. E por que ela é templo do Espírito? Porque ela é corpo de Cristo, e Cristo é cheio do Espírito. Desde a ressurreição ele tem a plenitude do Espírito. Então, é o Espírito da verdade. Se a Igreja errasse na sua profissão de fé, ela levaria os fiéis ao erro. A gente perde a salvação. Entende? Pois é. Então, é como se as portas do inferno fossem mais fortes que ela. Então, quando a Igreja orienta os seus filhos, né, na doutrina e no reto modo de viver, não em detalhes pequenos, mas naquelas grandes escolhas fundamentais da existência, que tem conexão direta com o núcleo da nossa fé, então ela não erra. Não é? E não é por causa de um decreto do Papa. Não, a igreja não erra, não é por causa do Papa. A Igreja não erra por causa do Espírito de Cristo. O Papa não erra quando proclama um dogma ex cátedra, porque naquela hora ele é boca da Igreja. Assistido pelo Espírito. Porque ele é boca da Igreja. Atenção. A infalibilidade primária é da Igreja. Sim. O Papa não erra porque naquela hora ele fala pela Igreja toda. E se ele errasse, levaria a Igreja todinha ao erro. Como a Igreja não erra, ele não pode errar naquela hora. Tirando outro momento, ele erra como qualquer pessoa erra. E acerta como qualquer pessoa acerta. Henrique, há uma discussão sobre algumas pessoas sobre o Concílio Vaticano II, que pode ter havido erro, abriu as portas para o comunismo na Igreja. Como encarar isso? Todo concílio tem aspectos positivos e negativos. Todos eles. Um concílio é infalível quando quer falar infalivelmente. O Vaticano II não quis falar infalivelmente. Não. Na verdade, assim, existe uma outra coisa que o concílio disse que realmente é doutrinariamente um passo. Quer ver uma coisa que o Vaticano II disse que foi um passo importantíssimo do ponto de vista teológico? Que o episcopado é um sacramento. Que havia dúvidas. Havia dúvidas até ali. Na Lumen Gentium, o concílio diz que com o sacramento do episcopado a gente recebe o primeiro grau, não é o terceiro, é o primeiro grau da ordem sacerdotal. A gente recebe, é configurado realmente, tá certo? Recebe tem uma graça especial sacramental. Então hoje os teólogos dizem, né, a consciência da Igreja, graças a Deus, que o episcopado é um sacramento. Não é uma simples nomeação, não é um padre que usa a mitra e coordena os outros. Não, é um sacramento. Então veja, talvez tenha sido essa a afirmação mais, do ponto de vista dogmático, importante do Vaticano II. Outra afirmação importante e doutrinal do Vaticano II é que a fonte da revelação é Jesus Cristo, é o Evangelho da Graça. E esse Evangelho ele está presente na tradição oral e na Escritura. Veja, são coisas que as pessoas às vezes não se dão conta, né? Que são grandes afirmações teológicas e doutrinais do Vaticano II. Mas no resto são questões pastorais. Como todo concílio deve ser respeitado, acolhido, muita coisa já está ultrapassada. Toda a segunda parte da Gaudium et Spes, né? O mundo mudou demais. Toda a segunda parte da Sacrosanto Concílio. Então, é ver o concílio como ele é. Nem o superconcílio, nem menor que os outros. É um concílio que teve certamente uma preocupação muito mais pastoral, mas tem também doutrina, tanto que alguns documentos têm o nome de dogmático, Constituição dogmática, ou seja, doutrinal, no sentido aí quer dizer, doutrinal. Né? A Dei Verbo é doutrinal, a Sacrosanto Concílio, a primeira parte é toda doutrinal, a Gaudium et Spes tem elementos doutrinais de antropologia teológica importantíssimos, quando diz no número 22 que o mistério do homem somente se ilumina à luz do mistério do Verbo encarnado, quando diz que Cristo, com a sua encarnação, uniu-se de certo modo a todo homem. Sim. São informações preciosas, são afirmações, sim, doutrinal, e a Lumen Gentium toda. Então, nem absolutizar,
nem relativizar Mas demais. Mas lê o concílio na hermenêutica, quer dizer, na interpretação, que se lê todos os concílios. Todos os concílios têm virtudes e falhas. Inclusive a formulação doutrinal de cada concílio tem aspectos positivos e negativos. Por quê? Porque a linguagem humana ela tem as limitações de cada época.